com R718. Rádio Santa Cruz FM 98,5 MHz. Uma emissora pertencente à CBC. Com uma qualidade em a mais comunicação. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. 6h54. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfa Prev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfa Prev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Ficar em casa nesse momento é um ato de solidariedade. Atravessamos um período delicado que vem mudando as vidas e a rotina de todos nós. Para vencermos, é preciso nos unirmos à distância. Isso mesmo, a distância é quem vai nos ajudar nessa época de pandemia. É muito importante que ela exista para evitar a propagação do vírus, para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação. Apesar das dificuldades enfrentadas, fica a certeza que o mundo não será o mesmo após a pandemia do coronavírus. As pessoas definitivamente não serão as mesmas. Esperamos que realmente haja mudança e que seja para melhor. Fiquem em casa, cuide um dos outros e a vida há de retribuir. Juntos venceremos. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa Hora da Notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade, as reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva.
Santa Cruz do Capibaribe, pontualmente 7 horas. Bom dia, hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. Programa Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. Nos botões eletrônicos, Júnior Lino. Bom dia. Hora da Notícia. Leno Silva. Nosso programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark. Preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde, é o melhor da cidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. WhatsApp, anote aí, 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Está em pleno funcionamento. Quitanda, Aqui Frutas e Verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel. Não confunda. Centro Educacional Ludus, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. JCL Casa e Construção, você conhece, sabe a diferença aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, Bela Vista. O telefone é o 3731-2966. Em Caruaru, Avenida Transatlântico 13, Nova Caruaru, com o telefone 3719-3290. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. 7 horas, 2 minutos, 7:02. Confira as manchetes que serão transformadas em notícias a partir de agora. Com mais 390 casos e 22 mortes por coronavírus, Pernambuco chega a 3.298 confirmações e 282 óbitos. Médico de 32 anos que atendia em UPAs morre com suspeita de coronavírus no ABC Paulista. Homem diz que enterro da mãe parecia filme de terror. Mãe denuncia negligência em tratamento de enfermeira que morreu com Covid-19 aguardando por leito de UTI em Pernambuco. Também destaque no nosso programa: milhares de profissionais da construção civil começam a ficar desempregados em Pernambuco. Elemento é preso por força de mandado de prisão em Taquaritinga do Norte. Servente de pedreiro foi assassinado a facadas no centro da cidade de Salgueiro. Dupla é detida com droga em Santa Cruz do Capibaribe. Destaque também daqui a pouco: usuário de drogas comete suicídio em Águas Belas. Homem arromba escola e é detido pela Guarda Municipal em Garanhuns. Jovem é detido após comprar carro roubado por R$9.000 em Caruaru. Carro roubado na Várzea é recuperado logo em seguida no Curado. Isso aconteceu na capital pernambucana. Ex-presidiário foi assassinado com diversos tiros em Palmares. Trabalhador rural foi assassinado em Água Preta. É muita bronca. Homem tenta matar outro por causa de dívida em Capoeiras. Capoeiras é a cidade do Hildo Teixeira. Homem é atingido por golpe de faca após discussão em Agrestina. Homem leva facada durante discussão em fila de casa lotérica em Moreno. Homem é morto a tiros e mulher é baleada no estacionamento de supermercado em Paulista. Popular é preso suspeito de matar jovem e enterrar corpo no quintal de casa na Paraíba. Misericórdia. Mulher morre e irmão fica
é ferido após colisão de moto com cavalo em Campina Grande. Essas e outras a partir de agora. Hora da Notícia está apenas começando. O programa Hora da Notícia volta já. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. São 7 horas mais 6 minutos, 7:06. Abraçando aqui a Zezé Batista. Forte abraço, bom dia. João Rodrigues e Josefa Cleide acompanhando a nossa live. Muito obrigado. Já na abertura do programa, gostaria de parabenizar o meu filho caçula, hoje completando 19 anos, Eliedson Leandro, camarada com 19 anos e ainda é bebê, né? Então, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, com paz, saúde e sossego. Não vai demorar não, viu? Não vai demorar não, viu? Vai ter que fazer um puxadinho para encher de menino. Tem que fazer um puxadinho para encher de menino. É assim vai. Eu quero chamar a atenção de José Cláudio Barbosa. Seus documentos estão aqui. Tem outro aí que foi encontrado ontem, né? José Cláudio Barbosa, esse homem é o mototaxista, Júnior? É o mototaxista. Eu já vi esse rapaz trabalhando por aí afora, mas deu estopou e ninguém passou o recado para ele, nem ele ouviu, nem nada. Mas os documentos dele está aqui. Mas essa habilitação está vencida, acho que ele não está interessado por causa disso. Mas tem os outros documentos também, né? Isso aqui vence. Não, está vencida não. Ah, tá. 27 de março. Ei, boy. Procura logo tirar outra, que essa aqui já era, viu? Eu quero chamar a atenção de Ismar. Ismar, esse aqui, acho que tá, ele é de longe. É de longe, não é daqui não. Era pra ser daqui. Ismar Luiz Celestino da Silva. Ismar Luiz Celestino da Silva. Seus documentos estão aqui, viu? Pronto, chegando aqui na Santa Cruz, na Santa Cruz FM, é só dizer que ouviu, ou então se alguém passar o recado, dizer que está aqui na Santa Cruz FM. A mulher que me entregou, se não me falha a memória, o nome dela é Jússi, aqui da Coab. Ela encontrou essa carteira, me procurou e entregou esses documentos pertencentes aqui a esse cidadão, o Ismar Luiz Celestino da Silva.
ele é de Porto Calvo. Pronto, pelo menos o documento dele aqui dizendo que ele é de Porto Calvo. Então, corra, venha pegar seus documentos aqui, tá bom? Gerlane Silva Santos, um abraço pra você. Manda um alô, sou de Pé Leve. Sou de Pé Leve. Onde é isso? Diga o nome da cidade, meu filho. Eu acredito que não é o nome da cidade não, viu, Gerlane? Mas abraço e muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Tem um decreto municipal, acredito que a maioria da cidade já tomou conhecimento, mas quem não tomou vai ficar sabendo agora. É o decreto municipal na área econômica. Vamos então ouvir a fala do prefeito Edson Vieira. Bem, pessoal, acabo de editar mais um decreto aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Agora relacionado à área econômica de nossa cidade. Estamos editando esse decreto regulamentando a entrega de mercadoria das transportadoras à indústria de confecção. Aquelas confecções de Santa Cruz que têm os seus pedidos através das transportadoras, seja pedidos através de aplicativo, WhatsApp, rede social ou por telefone. A gente fez reuniões com o Moda Center, com a ASCAP, CDL, Ministério Público, e a Prefeitura decidiu editar esse decreto depois de ouvir a todos, aonde nós estamos decretando que o estacionamento do Moda Center é o melhor local para se receber essas mercadorias. E aí, através desse decreto, está estabelecido como será a entrega, como será permitido a entrar no estacionamento do Moda Center, salientando que todos os confeccionistas de Santa Cruz de Capibaribe, desde que tenha sido autorizado pelas transportadoras, seu nome estiver na relação, estará autorizado a entregar a mercadoria no estacionamento do Moda Center, seja ele condômino ou não daquele estabelecimento ali. Então, as autoridades sanitárias estarão lá presente, organizando, o Guarda Municipal também estará presente organizando a entrega, a administração do Moda Center estará presente, a Polícia Militar também estará presente, para que a gente possa estar amenizando essas questões econômicas no município, as questões sociais também aqui no município. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Capibaribe está atenta, está trabalhando para que a gente possa encontrar soluções para poder minimizar o problema econômico e social no município de Santa Cruz. E essa foi uma das soluções que encontramos para organizar a entrega de mercadoria e aí as indústrias de confecção de Santa Cruz poder ter a condição de entregar melhor os seus produtos. Esperamos contar com a colaboração de todos vocês em mais uma etapa no combate ao coronavírus aqui no município de Santa Cruz de Capibaribe. Isso aí, tá dado o recado então, são 7 horas mais 12 minutos, 7:12. Vamos que vamos, sequenciando com as broncas do dia a dia. Vamos com as notícias gerais nesse início de programa. Subiu para 3.298 o número de casos confirmados do novo coronavírus em Pernambuco. Foram 390 novos casos em 24 horas, o maior aumento já registrado desde o dia 12 de março, quando houve as duas primeiras confirmações. O número de mortes por conta da doença Covid-19 aumentou para 282, com mais 22 registros ontem. Um boletim preliminar foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde da quarta-feira. O estado segue com como o terceiro do Brasil com mais pacientes que morreram com o novo coronavírus. Bem, pessoal, acabo de editar mais um decreto. O secretário municipal de saúde de São Paulo, de Santa Cruz de Capibaribe, Aparecido, agora confirmou a relacionado morte do à área médico econômica Frederico J. de nossa Lima, cidade.
Estamos editando de 32 esse anos de idade, regulamentando que trabalhava a na unidade entrega de de pronto mercadoria atendimento, na das UPA, transportadoras de Itaquera, à na Zona indústria de Leste, e confecção. também na UPA Aquelas confecções do de Santa Rode Cruz. Ramos, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. De acordo com o secretário, Frederic estava internado no Hospital Emílio Ribas, na região central da capital, com suspeita de coronavírus e morreu na noite da última segunda-feira. A família do médico se disse consternada com a morte do médico de apenas 32 anos. E a irmã dele, Eva Touvana, que vive no Pará, disse que chegou a conversar com ele no domingo, pouco antes de ele morrer. É triste, é lamentável a morte de qualquer pessoa. E chama a atenção justamente por ser médico, né? Está na ativa, está trabalhando, né? Início da carreira, né? Porque 32 anos, né? Mesmo que tenha terminado a faculdade com seus 20 e poucos anos, não deixa de estar no início da sua carreira. E mais, só 32 anos de idade, tinha muita coisa ainda pela frente, tinha muitas vidas ainda para salvar. Criança de 7 meses com suspeita de coronavírus em Gravatá. Além do novo caso confirmado de coronavírus em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, que elevou para 2 o número de pacientes com Covid-19 na cidade, uma terceira ocorrência chamou a atenção no mais recente boletim epidemiológico divulgado na última terça-feira. Segundo informações da SECOM, da Prefeitura Municipal de Gravatá, mais um caso entra para a lista de pacientes suspeitos. Para surpresa de todos, o mais novo suspeito é um bebê com apenas 7 meses de vida. A Prefeitura não passou detalhes sobre o caso em investigação envolvendo criança, mas se comprometeu em dar maiores informações nos próximos boletins epidemiológicos. A cidade também tem um caso de óbito suspeito, além de uma mulher do sistema prisional que está passando o período de quarentena na cidade. O caso da presidiária foi registrado como sendo na cidade onde estava encarcerada. Coronavírus fazendo mais vítima. Gente, preste atenção nessa matéria também aqui, ó. Homem diz que enterro da mãe parecia filme de terror. É triste, é lamentável. Eu pensei que era filme de terror. Eu pensei que estava em outro mundo. Foi com essas palavras que Emerson Francisco da Silva, comandante da Marinha Mercante, descreveu o enterro da mãe que morreu no último domingo, vítima da doença Covid-19. O relato reforça as cenas fortes de sepulturas extras sendo abertas em cemitérios de Olinda e do Recife para receber mortos da pandemia. Josefa Jaci, mãe de Emerson, tinha 80 anos e foi internada após quebrar o fêmur em casa. Segundo o filho, ela contraiu o novo coronavírus no hospital. Não tive direito de olhar o corpo da minha mãe, afirmou o comandante. No cemitério Parque das Flores, no Recife, foram 13 enterros realizados em 30 minutos no último domingo. Um deles foi o de Dona Josefa. Eu me senti triste, né? Porque você tem uma família que não pode nem se despedir. É lamentável, é triste. Eu não pude me despedir, declarou. Os enterros no Recife têm seguido normas técnicas publicadas neste período de pandemia. Funcionários das funerárias e cemitérios, funcionários também do cemitério, precisam usar equipamentos de proteção individual, que se chama de EPI. As sepulturas são identificadas apenas por números. Fisicamente, não dá para identificar a cova. Existem dezenas ou centenas de covas lá. Então, o nosso acesso não é permitido. É através desse papel que vai ser identificada a cova da minha mãe,
porque não recebemos a permissão nem de se aproximar, disse Emerson. Ele ainda explicou como funcionam os trâmites para enterrar o corpo. Não há horário de enterro. Chegou, despachou com os trâmites e enterra, porque as mortes estão vindo com quantidade. Não há tempo, então, para marcar horário, disse o comandante da Marinha. É mais sério do que se possa imaginar. São 7 horas mais 20 minutos, 7h20. O quê? Peleve, a cidade, aí isso é uma comunidade lá de Limoeiro. Pronto, o pesquisador. Limoeiro de Anadias. Tá certo, gente. Isso é o pesquisador aqui do horário. Muito bem. Deixe-me falar da Quitanda aqui, frutas e verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijos, charque, picolés, sorvetes e utilidades para a sua cozinha. E o queijo é assim, você diz, olha, eu quero o queijo mais salgadinho, eu quero o queijo com pouco sal. Você diz como é que você quer o seu queijo. Lá na Quitanda você manda aqui frutas e verduras, a Quitanda mais completa da cidade. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel. Então, não confunda. JCL Casa e Construção, você conhece e sabe a diferença. Vai construir, vai reformar, compre tudo lá, com os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Nesse período, nesse tempo de pandemia, atendimento é diferenciado. Você pode ligar 3731-2966, 3731-2966, entre em contato com o pessoal e vê o melhor horário para você fazer suas compras, ou então você já faz através do telefone também, tá bom? 3731-2966. A JCL fica na Avenida 22 de Abril, no bairro Bela Vista. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da notícia. Leno Silva. Ainda nessa linha de raciocínio, né, que não se fala de outra coisa, por conta da pandemia do novo coronavírus, cerca de 70% da construção civil em Pernambuco estão com as atividades suspensas. Estima-se que o setor formal da construção civil tenha mais de 40 mil trabalhadores parados. Os dados são da Sinduscom Pernambuco, o sindicato. Lamentavelmente, milhares de trabalhadores da construção civil, principalmente pedreiros, marceneiros e ajudantes de pedreiro, ficarão desempregados, gerando um prejuízo ainda maior do setor. Algumas empresas já estudam demitir funcionários que já haviam recebido férias coletivas. O governo de Pernambuco empurrou até o dia 30 de abril o fechamento dos serviços essenciais ou não essenciais. E haja pessoas desempregadas e passando necessidade. Vamos ao intervalo comercial, já a gente volta destacando. Gente, é uma matéria bem longa, mas é necessário que a gente repasse. Mãe denuncia negligência em tratamento de enfermeira. Lembra que nós fizemos a matéria aqui da enfermeira, né? Que morreu por falta de leito de UTI aqui em Pernambuco. Então a gente destaca daqui a pouco. O programa Hora da Notícia volta já. Centro Educacional Ludus, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludus, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir, vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966.
em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16 e no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias, gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar, queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000, Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Hora da notícia. Leno Silva. Vem comigo, são 7 horas mais 25 minutos, 7h25. Ivo Alves, meu querido, um forte abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Abraçar também a Fátima Silva, dizendo que a Gicleide também está na escuta do nosso programa hoje, lá em Mandaçaia. E aí, a Covid já apareceu por aí? Não, né? Apareceu não? Espero que ela não passe nem beirando aí o Rio de Mandaçaia, viu? Nem beirando essa área por aí. Um abraço a todo mundo aí. Gente, mãe denuncia negligência em tratamento de enfermeira que morreu com a Covid-19 aguardando por leito de UTI. Uma das vítimas do novo coronavírus em Pernambuco foi a enfermeira Eliane Lins dos Santos. Nós fizemos a matéria aqui. Ela morreu na sexta-feira no Hospital João Murilo de Oliveira, em Vitória de Santo Antão, cidade da Zona da Mata de Pernambuco. Ela morreu esperando um leito de unidade de terapia intensiva, UTI. Segundo a mãe dela, a fisioterapeuta Maria Soares Lins, o tratamento na unidade de saúde administrativa pelo governo do estado foi negligente. O diagnóstico da Covid-19 foi confirmado postumamente na terça-feira. Eliane, moradora de Vitória, que não atuava na linha de frente do combate à pandemia, deixou uma filha de 6 anos. Postumamente, porque o resultado só saiu depois que a mulher já havia morrido e sido sepultada. O que me dói é, como profissional de saúde, como uma menina que sempre foi muito dedicada, prestativa, morrer sem assistência, disse a mãe, a dona Maria. De acordo com ela, que é fisioterapeuta, a falta de assistência aconteceu desde o primeiro atendimento. A filha, Eliane, começou a sentir os sintomas no dia 2 de abril. A dor de garganta, segundo ela, foi diagnosticada como uma laringite. 10 dias depois, no entanto, o quadro não melhorava, não cedera. Pelo contrário, a dor de garganta acrescentou-se a outros sintomas, como o cansaço, diarreia, vômito e falta de ar. Por conta deles, no dia 12, um domingo, Eliane voltou ao hospital, ao João Murilo de Oliveira. Ela foi atendida e nebulizada e enviada para casa de novo. Liberaram ela. Eu estava de plantão. Fiquei muito aperreada, pois o estado dela era para internamento. Mas eles pediram para ela continuar isolada e afastada do trabalho e de pessoas idosas e crianças, afirmou. A foto tá na tela, né? Muito obrigado. Ainda segundo a mãe, a estratégia de isolamento não funcionou. A situação de Eliane piorou rapidamente, a ponto de, na quinta-feira, dia 16,
a enfermeira procurar de novo uma unidade, desta vez um posto de saúde perto de sua casa. Foi encaminhada para o João Murilo, para onde iria pela terceira vez. Chegando lá, foi pedido um leito de enfermaria, só que a assistência foi muito vaga. Ela passou a noite todinha aguardando esse leito de enfermaria e nada. De manhã, seu quadro veio a se agravar. Aí foi onde comecei a ficar mais desesperada ainda, por saber da situação, disse a mãe. Na manhã do dia 16, Dona Maria Soares falou com o médico que estava cuidando de sua filha. Foi informada de que havia sido solicitado um leito de unidade de terapia intensiva para o Iliane. Eu disse a ele: doutor, sim, vaga de UTI, mas quando? De que horas? Qual o tempo que o senhor me dá? E ele disse: não posso lhe dar tempo, porque depende da central de leitos, lembrou Dona Maria. Ela tentava conseguir o leito por outros meios. Pensou inclusive em recorrer ao Ministério Público. Falou com uma médica amiga, tentou de tudo. Tinha vaga no Alfa, tinha vaga no Dom Helder. De última hora apareceu uma vaga no Hospital João Marcos, mas quando veio apresentar a vaga já era tarde. Minha filha já tinha falecido, lamentou a mãe. A falta do leito, no entanto, não é a única queixa de Dona Maria. Segundo ela, no João Murilo de Oliveira, o hospital de Vitória de Santo Antão, havia 2 respiradores na sala de emergência que não foram usados em sua filha, apesar de seus repetidos pedidos de intubação. Além da falta de leito, foi a falta de assistência, a falta de intubação rápida, que era o que precisava. Eu solicitei, ainda disse assim: doutor, não me veja como uma profissional, me veja como uma mãe aflita. Mas eu não sou leiga, eu sei o que estou lhe pedindo, e ele não me atendeu, disse a mãe. A fisioterapeuta alega que as atitudes tomadas para tentar evitar a morte de sua filha foram tardias e, portanto, insuficientes. O que eles alegam é só que a falta de leitos. Falta leitos? Tudo bem. E eles fizeram o quê? Nada, simplesmente nada. Depois que viram o caso, foi todo mundo chorar. Foi tarde, minha gente. Foi tarde demais, afirmou a mãe, desesperada. Não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. A mãe vendo a todo momento a filha falecer dessa forma. É lamentável, é triste. São 7h mais 32 minutos, 7h32. No final da manhã de ontem, policiais militares do 24º Batalhão, juntamente com a Guarda Civil Municipal de Taquaritinga do Norte, realizavam rondas ostensivas quando na rua Severina Tavares, no centro da Dália da Serra, se depararam com o imputado Luciano Aquino Moura, de 35 anos de idade, em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem e consulta, foi constatado que havia um mandado de prisão aberto em desfavor dele, do envolvido, que foi apresentado na delegacia de plantão aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Não teve jeito, a casa caiu. Servente de pedreiro foi assassinado a facadas no centro de Salgueiro. Um homem de 22 anos foi assassinado com golpes de faca peixeira na cidade de Salgueiro. O crime ocorreu na rua Cabo Gaudêncio Pereira de Sá, área central da cidade. O ato criminoso teve como vítima o servente de pedreiro Rafael Caldas Silva, que morava no bairro Nova Olinda, em Salgueiro. De acordo com a polícia, o autor do crime seria Dionácio Clementino Leite, de 53 anos, morador da mesma rua onde ocorreu o assassinato.
Testemunhas contaram ao policiamento que viram quando o criminoso chegou à casa do Rafael e o chamou. Logo em seguida, lhe desferiu os golpes, vindo ele a morrer de forma imediata. Após o ato criminoso, o assassino saiu andando normalmente, como se nada tivesse acontecido, e ainda com a faca na mão, sendo possível sendo avistado pelas testemunhas, inclusive quando jogou no mato a faca. Desde então se encontra desaparecido. Populares informaram também que o criminoso estaria embriagado. Assim, a perícia, quando chegou à casa do Rafael Caldas, uma unidade de socorro da equipe do Corpo de Bombeiros ainda foi acionada, mas nada pôde fazer diante do óbito do servente de pedreiro. A Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu êxito na captura do assassino. Assim, ele continua desaparecido e sendo procurado pela polícia do sertão do estado de Pernambuco. Nós fizemos essa matéria, né, mas hoje trazendo com mais detalhes. Tem mais, um homem, tem foto, Júnior, um homem tirou a própria vida na madrugada desta quarta-feira no povoado Curral Novo, no município de Águas Belas, no agreste de Pernambuco. A vítima, Galdino Alves da Silva, de 32 anos, foi encontrado enforcado. Ele já tinha tentado se suicidar no último domingo. Galdino era paciente do CAPS e, segundo familiares, era usuário de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. E é assim, gente, em decorrência da abstinência, né? Vem a ansiedade e com a ansiedade a depressão. E não teve jeito, ele tirou a própria vida. É pressão e depressão, desse jeito. São 7 horas mais 26 minutos, 7h26. Um elemento, essa também tem foto, Júnior. Um elemento foi detido pela Guarda Municipal na madrugada de ontem, após arrombar a escola Professor Mário Matos, no bairro da Brasília, em Garanhuns. Câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que Renato Honório Vasconcelos, de 22 anos, arrancou uma grade e arrombou uma das janelas da escola. A Guarda Municipal de Garanhuns agiu rápido e o prédio foi cercado e, no entanto, o Renato foi detido antes de conseguir fugir. Foram realizadas buscas e encontrada no caso uma faca, tá certo, uma faca e uma lanterna, objetos utilizados por ele. O arrombador foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Não é brinquedo não, mais sério do que se possa imaginar. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para falar dos nossos colaboradores. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e Shark. Shark é da boa, Shark é gostosa, Shark não tem aparelho não. E a de Nenel, tem aparelho não, viu? Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Então, nas compras ou nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Lá, gente, para você não dar viagem perdida, porque eu já fui, num dia eu fui fui 3 dias seguidos sem saber dos dias de funcionamento lá, viu? No sábado, no domingo e na segunda. Aí eu fui na quarta, fui na sexta também, né? Acostumado com lá tá aberto aí, de repente fechado. Então, nesse período de pandemia, a Central de Feiras e Mercados aberta no sábado, no domingo e na segunda-feira, tá bom? Aí lá você encontra o Nenel da Shark. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga, do bom, de primeiríssima qualidade, tem frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, pensa numa panificadora completa, preço baixo e ótimo atendimento. Ô Júnior, e aquele pãozinho quentinho, logo cedinho, você chega lá às 6 horas, o pão já tá lá.
É quentinho, crocante, uma delícia. 3 da tarde, 3h15, 3h20, o pão já tá chegando também, quentinho para você tomar aquele cafezinho, aquele lanche gostoso da tarde, tá certo? Panificadora Bela Vista, WhatsApp é o 9150-6376. Aí você querendo fazer um pedido, faça, porque a entrega não tem maçada, não tem demora, é na hora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. E daqui a pouco a gente faz mais para complementar. Leno Silva. Nilda Silva tá lá em Cacimba de Baixo, acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência. É assim, ó, a gente apresenta esse programa, você pode acompanhar pelo YouTube, aí você digita lá Rádio Júnior FM, aí dá um toquezinho, uma dedadazinha lá no sininho, se inscreve, tá certo? Aí lá no Instagram você vai seguir Rádio Júnior FM, pronto. Aí é claro que você, toda vez que for acontecer alguma transmissão, você estará acompanhando. Não é assim, Júnior? É desse jeito ou não é? Me diz que é. Então, um abraço a todos vocês que nos acompanham todas as manhãs, seja pelo rádio, seja pelas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Nega Laje, lá em Toritama, um forte abraço. Vamos que vamos. Um jovem de 22 anos de idade que dirigia um carro roubado foi detido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em São Caetano, no sertão de Pernambuco. O veículo havia sido roubado em dezembro de 2014 no município de São José dos Campos, em São Paulo. Veja quando veio aparecer. Policiais realizavam uma ronda no quilômetro 117 da rodovia, quando abordaram um carro ocupado por 2 homens. Após analisar o documento do veículo apresentado pelo motorista, foram encontrados sinais de falsificação e descoberto que o certificado havia sido roubado do órgão de trânsito de Campina Grande, ou melhor, de Carpina. A vista tá ruim, meu óculos não chegou ainda não, Júnior, me ajude. Dê um toque, você não é amigo lá do rapaz da ótica não? Para adiantar o processo. Em seguida, foi realizado um procedimento de identificação veicular e constatado que o carro portava placas clonadas e possuía um registro de roubo. Veja que sacanagem. O motorista informou que havia adquirido o veículo na troca por outro carro no valor de R$11 mil e ainda havia recebido R$2.000 de volta, mas o valor de mercado do carro é nada mais e nada menos do que R$25 mil. Então tá fora do padrão. Ele disse também que havia adquirido o veículo, a partir de um anúncio em uma rede social. A conversinha é essa. O motorista foi encaminhado, junto com o veículo, à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru. Ele deverá responder por receptação e uso de documento falso. Isso se não foi ele mesmo que puxou o carro, né? Tem essa questão também, para dar o desdobro. Mas menino... Um carro que havia sido roubado na Várzea, na zona oeste do Recife, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal pouco tempo depois, na BR-232, no Curado, na mesma região. O veículo havia sido roubado na última segunda-feira por 2 homens armados, no momento em que o proprietário circulava pelo bairro. Policiais do setor de operações especializadas da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma fiscalização na rodovia quando receberam informações sobre o crime. Logo em seguida, os suspeitos se depararam com a viatura da PRF e abandonaram o veículo para fugir da abordagem. Policiais militares que estavam no local realizaram buscas na mata e horas depois conseguiram localizar um suspeito que estava escondido.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região e a vítima foi até a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal para recuperar o seu veículo. São 7 horas mais 43 minutos. Vamos ao intervalo para a gente não perder tempo. Daqui a pouco a gente traz em destaque: ex-presidiário foi assassinado com diversos tiros em Palmares. E tem a bronca aqui de Santa Cruz, né? De ontem à noite. Foi uma dupla, foi pega com quê? Com droga. Pronto, a gente destaca também daqui a pouquinho. Segura aí, é rapidíssimo e estaremos de volta. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da notícia. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade. Frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista. Preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Alto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Alto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Alto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Opa, de volta, agora sim, são 7 horas mais 47 minutos, 7h47. Gente, 2 pessoas foram capturadas com maconha e crack aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Não sei se você vai conseguir colocar essa foto aí, gente. Oxe. Uma equipe de Hondas ostensivas com apoio de motocicletas, Rocan, do 24º BPM, Batalhão da Polícia Militar, capturou na Rua Maria do Socorro, no bairro Rio Verde, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, 2 elementos, um de 26 e um de 43 anos de idade, que não tiveram os nomes divulgados. Eles foram detidos por tráfico de entorpecente. Segundo informações repassadas, a prisão aconteceu ontem à noite, quando o policiamento realizava patrulhamento e abordou a dupla, sendo que na oportunidade foi apreendida uma porção de maconha. Ao realizar uma busca na residência do envolvido de 43 anos, foram encontradas 32 pedras de crack e R$130 em espécie, em grana, em dinheiro. A ocorrência foi apresentada no plantão da Delegacia de Polícia aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E teve um acidente envolvendo um casal lá em Toritama. Então, durante a noite de ontem, aconteceu mais um acidente de trânsito na BR-104, perímetro urbano da cidade de Toritama. Toritama, terra do jeans. Foi próximo às Castanholas. É ali depois do posto, Júnior, já descendo para chegar no sinal? Será? Segundo informações, um casal ocupava uma motocicleta no momento em que o condutor colidiu na traseira de um automóvel. O motociclista Inaldo Barbosa da Silva, de 51 anos de idade, e sua esposa, que não teve o nome revelado,
foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, lá em Toritama. Aqui tem na capital da moda, né? Não, é lá na terra do jeans, Toritama. Aqui em Santa Cruz não tem Hospital Nossa Senhora de Fátima, não. Van mototáxi, como é popularmente conhecido, foi transferido para outra unidade hospitalar, já que sofreu uma fratura na clavícula. Uma equipe do BEP, Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, esteve no local organizando o tráfego de veículos. Então, aconteceu o acidente de trânsito lá em Toritama. Aproveitar aqui e abraçar o Lucílio Domingos. Bom dia, Leno Silva, assistindo o programa. Legal, meu querido, muito obrigado. Já compartilhou? Se não compartilhou, aproveite e compartilhe, viu? Ex-presidiário foi assassinado com diversos tiros em Palmares, Pernambuco. Um homem de 51 anos de idade que estava envolvido com drogas e era ex-presidiário foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na madrugada de ontem. O crime ocorreu na rua Manuel Braga, bairro Santa Luzia, no município de Palmares, na Mata Sul do estado de Pernambuco. Informações repassadas à polícia por um irmão da vítima deram conta de que 2 elementos chegaram numa moto à residência da vítima, Pedro Graciano de Araújo, invadiram sua residência e efetuaram uma série de tiros que atingiram o ex-presidiário, o qual não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o ato criminoso de ceifar a vida do Pedro Graciano, os assassinos desapareceram da mesma forma como haviam chegado. Pronto, chegaram e saíram e ninguém conseguiu identificá-los. O irmão contou ao policiamento que Pedro, além de ser ex-presidiário, estava devendo dinheiro a traficantes da localidade devido ao seu envolvimento com entorpecentes, se apoderando ao período da madrugada. Os criminosos não foram vistos por ninguém. Desta forma, continuam tendo suas identidades desconhecidas e sendo procurados pela polícia que investiga a real motivação do assassinato. Tem uma coisa aqui que não bate. Como é que sabe que foram 2, né? Pode não ter sido reconhecidos, mas foram vistos sim. Ora, a matéria está um pouquinho equivocada aqui. Não é Maria Sueleide Matias? Bom dia, Heleno, como é que está a família? Está tudo bem? Um grande abraço, cheiro para todos vocês. Está bem, graças a Deus, minha querida Maria Matias, é a minha vizinha, só que ela está morando fora, né? E acompanhando o noticiário ou as coisas que acontecem em Santa Cruz através da nossa live. Pronto, Maria, falando de família, o meu menino, que continua sendo menino e bebê, está aniversariando hoje, viu? Completando 19 anos, o bebê. Ainda tem 2 anunciantes, né, pra gente dar o grau aqui. Então vamos que vamos. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião, a melhor escolha, com certeza, é Paraíso das Coxinhas. Claro, tem o melhor salgado da região. Você pode fazer o seu pedido através do 9188-4343. Você pode, se quiser, ir à Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, é lá no São Miguel. E fique sabendo que o Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Oficina Mecânica Auto Trevo, confiança acima de tudo. Peça serviços e acessórios para o seu veículo. Faça revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito você já sabe. Oficina Mecânica Auto Trevo é do amigo Eronildo. Você conhece, você confia. Está funcionando normalmente. A oficina Auto Trevo está funcionando normalmente. Avenida Prefeito Brasileira 174, na entrada da cidade. Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Leno Silva. São 7 horas mais 53 minutos. Um trabalhador rural foi morto a facadas no bairro Jardim Coutinho, na cidade de Água Preta, na Mata Sul do estado de Pernambuco.
O corpo de Paulo José da Silva, de 36 anos, foi encontrado sem roupas na casa que ele morava. O autor do crime foi identificado e preso pela polícia. Cícero Edinaldo de Amorim, filho de 23 anos, foi capturado quando procurou atendimento no hospital local. Ele apresentava um corte em uma das mãos. A polícia não informou qual a motivação do crime. Cícero foi autuado em flagrante e encaminhado para a audiência de custódia. O corpo da vítima foi levado para o IML da cidade de Caruaru. Um homem de 28 anos foi vítima de tentativa de homicídio na rua do Coati, no município de Capoeiras, no agreste de Pernambuco. A vítima disse à polícia que discutiu com o elemento a quem deve dinheiro. Entraram em vias de fato e a vítima puxou uma faca para se defender. Minutos após, o elemento retornou armado com revólver e efetuou 4 disparos em sua direção. A vítima não foi atingida, pois conseguiu correr. O elemento conseguiu fugir e não foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nem ninguém matou ninguém, agora um para lá e outro para cá, né? Tá vendo aí, ninguém matou ninguém. Pelo menos dessa vez os dois tiveram muita sorte. Um homem de 30 anos foi atingido por golpe de faca em Agrestina. Haja sangue derramado. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava bebendo com 2 homens quando eles discutiram e o suspeito voltou armado com 2 facas. A vítima teve ferimentos na barriga, no pescoço e nas costas. O homem foi socorrido para o hospital local e transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O suspeito foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio e ameaça. Que mais? A Polícia Federal apreendeu 650 quilos de cocaína em Igaraçu, na região metropolitana do Recife, na tarde de ontem. Ao todo, 8 pessoas foram presas durante a apreensão da droga, que estava escondida no bagageiro de um avião que pousou no aeródromo da cidade. De acordo com a PF, os policiais federais estavam à espera do avião e apreenderam as pessoas que estavam na aeronave e outras que estavam no aeródromo esperando a droga. Foram presos 7 homens e uma mulher. A cocaína estava distribuída em vários tabletes e também dentro de sacos. Pense num saco. Um homem de 47 anos ficou ferido após levar uma facada no tórax enquanto estava na fila de uma casa lotérica em Moreno, no Grande Recife. A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga o crime como tentativa de homicídio. O caso aconteceu na madrugada de ontem por volta das 4h10. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e encaminhada ao Hospital da Restauração, que fica no Derby, na área central da capital. Mas, rapaz, 4h10 já na fila. Foi pegar a graninha, foi os 600? Será? Um homem foi morto a tiros e uma mulher foi baleada no estacionamento de um supermercado no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu durante a tarde em uma das unidades da Rede Big. Uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil, foi acionada para investigar o caso. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para fazer o atendimento à mulher. O nome do homem que morreu não foi divulgado. Então, de acordo com o perito Ranon Bezerra, que esteve no local do crime, a principal hipótese é de que se trate de uma execução. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante ontem, suspeito de matar um jovem de 23 anos e enterrar o corpo dele no quintal da casa onde morava, no município de Cuité de Mamanguape, no litoral norte da Paraíba. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi morta com golpes de facão. Misericórdia. Conforme a Polícia Militar, o crime aconteceu na madrugada do último domingo. Uma testemunha que fez uma ligação anônima informou que o homicídio teria sido motivado por uma dívida. Diga de quanto, Júnior?
referente ao tráfico de drogas. O suspeito, que tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma, confessou o crime para os policiais e disse que matou a vítima porque foi ameaçado por esse rapaz mais de uma vez. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mamanguape. Outro homem foi conduzido ao local, mas esclareceu que não tem nenhum envolvimento com o caso. O corpo do jovem foi levado ao IML lá em João Pessoa. E não temos tempo mais para nada, não? Acabou? Dá tempo para a última? Então vamos. Uma mulher de 31 anos morreu e um homem ficou ferido após sofrer um acidente de moto na manhã de ontem em Campina Grande. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, as vítimas eram irmãos e colidiram com um cavalo que estava na pista. O casal de irmãos trafegava em uma moto quando o animal teria atravessado a pista. O condutor não conseguiu desviar e bateu. O acidente aconteceu no bairro do Catolé. Júnior conhece muito bem. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Que triste. O homem foi atendido pelo SAMU no local. Seu estado de saúde não foi divulgado. Final do nosso programa, agradecendo a você que nos acompanha todas as manhãs pela Santa Cruz FM e também pelas redes sociais. Hoje minha garganta está muito nota 10 não, viu? O negócio está meio complicado por aqui. E até fugiu minha live aqui, não sei se entrou mais alguém. Rapaz, olha a foto desse moleque. Olha a foto do aniversariante. Dá para chegar por ali? Dá para chegar por ali? Dá. É o meu moleque mais novo, é o moleque de número 4. Lá em casa é por número, que é muita gente, né? É por número. Eliedson Leandro Alves, aniversariando hoje. Jonas Silva Oliveira. E um abraço para o Júnior, o goleiro. Maria Aparecida. Maria Matias. Parabenizando o bebê. Legal. Valeu, Maria Matias. Forte abraço. Parou? Acabou de acabar. Um abraço, Júnior. Muito obrigado. Sempre muito atento, muito prestativo. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a você, ouvinte, e a todos, claro, que nos acompanham todas as manhãs. Fique na paz, fique com Deus. Um cheiro do Leno. Até amanhã, se Deus quiser.